Está falando aqui desde o início do Visão CNN sobre essa nova variante que já atinge pelo menos 16 países de 5 continentes, pelo menos foram esses que identificaram já a presença dessa variante Ômicron. No Brasil, as autoridades em saúde investigam se um homem que veio da África e desembarcou em São Paulo está com a doença. Ele testou positivo para a Covid-19 no fim de semana e também a Prefeitura de Belo Horizonte confirmou que está investigando um caso de Covid-19 em uma paciente que deixou o Congo, na África, e desembarcou em São Paulo no dia 20 de novembro. Sobre todas essas dúvidas que hoje estão colocando o mundo em alerta, eu converso agora com a infectologista e epidemiologista Luana Araújo. Muito bem-vinda novamente aqui ao Visão CNN. Luana, a gente viu ali a OMS alertando que há um risco grande, elevado dessa nova variante. O atual índice de pessoas que a gente tem vacinadas aqui poderia colocar o país em vantagem quanto à disseminação dessa doença, dessa nova variante. Isso não faz diferença. Também a gente ainda não sabe se essa variante escapa ou não da vacinação. Gostaria de te ouvir a respeito aí dessa chegada da Ômicron. Muito boa tarde. Boa tarde, Carla. É um prazer estar aqui com vocês de novo. A gente tem, sim, muitas informações ainda a conseguir, né? Ainda a pesquisar e ainda a organizar um pouco melhor para que a gente tome essas decisões de forma mais embasada. Mas o fato é que, independente da variante, a gente sabe que a disparidade de cobertura vacinal é um grande problema. Então, a gente fala que no Brasil, na nossa média, a gente tem uma cobertura vacinal que vem aumentando ao longo do tempo, e isso é muito importante, mas a gente ainda tem estados brasileiros, por exemplo, com cobertura vacinal em torno de 30%. Então, se a gente tem uma variante como essa, que seja bem mais transmissível, ou pelo menos mais transmissível que a Delta, e a gente tenha um grau diferente de letalidade, por exemplo, dela, entrando nesses locais, a gente pode ter uma situação bastante complexa, então não é interessante, né, de forma nenhuma. A gente viu ali Salvador anunciando o cancelamento do Réveillon e outros lugares, outras cidades também pensando ou repensando suas medidas de flexibilização. O uso de máscaras, por exemplo, seria recomendado a gente continuar ainda com as máscaras devido a esse desconhecimento de quão grave é essa Ômicron? O uso da máscara, a gente tem que lembrar o seguinte, não é exatamente só o uso da máscara, né? A vacinação, ela é o pilar da nossa resposta contra a Covid-19, mas ela sozinha, ela não é suficiente nesse cenário em que a gente ainda tem tanta disparidade global no acesso à própria vacina e também disparidades locais. Então, ela precisa ainda ser cercada dos cuidados comportamentais, né, que são o uso da máscara, a higiene de mãos, o distanciamento, né, a ventilação natural. Então, as pessoas precisam ainda manter aquele bom senso de, na eventualidade de não ter uma dessas coberturas, né, de proteção, digamos assim, reforçar as outras. É por isso que essa comunicação clara e a educação das pessoas com relação a tudo isso precisa sempre estar em primeiro lugar. A gente tem, né, aqui pelo menos a perspectiva, né, de ter um Réveillon com um pouco menos de restrição. Muitos lugares já estão preparando o carnaval. Eu gostaria de ouvir você sobre o que é recomendado nesse momento. Assim, essa decisão precisa esperar mais informações sobre a Ômicron? Bom, eu acho que o carnaval já não é... Aliás, o carnaval está um pouco distante dentro do nosso cenário em que as coisas mudam com tanta rapidez. Eu acho que para o carnaval a gente ainda pode ter um pouco de tempo até tomar uma decisão mais definitiva. Agora, com relação a essas festas de final de ano, infelizmente nós não estamos numa posição boa o suficiente para liberar isso de maneira completamente flexível, né? Temos que lembrar que a gente tem nichos, né, locais no país em que a vacinação avançou muito, a gente tem uma excelente cobertura, mas esses locais estão cercados por outros em que essa cobertura não é tão boa assim. Então a gente tem o fenômeno de migração pendular, né, daquelas pessoas que saem de casa para trabalhar numa cidade, trabalham em outra, nem sempre esses locais têm coberturas semelhantes. A gente tem a própria migração aí do final do ano, né, pessoas que viajam para passar o Natal e o Réveillon numa praia, por exemplo, que também podem vir de circunstâncias diferentes. Então, isso tudo ainda nos coloca numa situação difícil. Temos aí mais de 20 milhões de brasileiros que ainda não tomaram a segunda dose da vacina. Isso não é pouca coisa. A Roberta Russo tem uma pergunta também.
Oi, doutora Luana, obrigada pela sua participação. A gente já acompanhou outras variantes, essa é a quinta no caso, e a Organização Mundial da Saúde, claro, a gente sabe, a gente precisa acompanhar outros estudos, outras evidências, mas está classificando como de risco elevado. Por que essa avaliação da Organização Mundial da Saúde? De fato, essa quantidade de mutações nessa variante chama a atenção, pode ser mais importante do que em outras cepas que a gente já acompanhou até agora? Oi, Roberta. Sim, ela tem um acúmulo de mutações que não foi visto antes no coronavírus. E nesse acúmulo de mutações, ela contém mutações que estão presentes em outras variantes, que conferem a essas outras variantes uma transmissibilidade elevada. Então, tem coisas ali que a gente já reconhece como de preocupação importante, mas o conjunto da obra pode ser ainda pior. E é por isso que está todo mundo tendo essa cautela, né? Eu acho que não é uma questão de pânico, mas é uma questão de colocar as estruturas em funcionamento para a eventualidade dessa variante causar um estrago maior do que a gente já teve anteriormente. A gente ainda não sabe como é que é o comportamento dela, a depender da população afetada, entre vacinados e não vacinados, idosos, crianças, mulheres. A gente ainda não entende como é que isso funciona. Então, já que a gente identificou essas mutações todas geneticamente, já que a gente sabe que houve um aumento do número de casos na África do Sul, inesperado, provavelmente relacionado a essa nova variante, e a gente já está vendo que ela está sendo identificada em outros lugares do mundo com muito pouco tempo, em tese, da identificação dos primeiros casos, é preciso sim que a gente tenha uma conduta bastante conservadora nesse sentido, para não passar pelos mesmos transtornos que a gente passou com as outras variantes. Doutora Luana, a gente sabe o quanto as pessoas já estão cansadas da pandemia, do distanciamento, muitas pessoas fazendo planos aí de se encontrar no fim de ano. Eu gostaria que a gente pudesse agora transmitir a essas pessoas que tipo de precauções podem minimizar o risco para os parentes, para as pessoas mais idosas da família. Quer dizer, de que forma as pessoas que hoje estão combinando de se encontrar no fim do ano, muita gente não consegue se ver ou se abraçar desde o começo da pandemia. Então, como que a gente poderia, pelo menos, tentar evitar um risco maior para a nossa família? Bom, primeira coisa é que, em termos de precaução, nada mudou. Nada mudou mesmo com a eventual presença dessa variante, né? Então, a gente continua tendo a vacinação, o uso de máscara, a higiene de mãos, a ventilação natural e o distanciamento como a grande base dessa nossa precaução. Então, para quem vai passar por isso, para quem precisa, né, estamos todos muito exaustos já dessa pandemia, né? Mas para quem vai passar por isso, eu acho que é importantíssimo lembrar desses pilares, fazer com que todo mundo da sua família, ou todo mundo que vai participar dessa comemoração, que deve ser o mais restrita possível, né, dentro dessas condições, mas quem vai participar, que esteja plenamente vacinado, que quem tem direito à terceira dose, faça essa terceira dose já dentro da sua possibilidade, que tente fazer num ambiente ou aberto ou com uma ventilação, né, natural, que permita trocas, que use a máscara, principalmente aqueles que são mais vulneráveis, quer dizer, manter aquele bom senso de todas essas medidas que a gente vem conversando, mas principalmente ter uma cobertura vacinal completa de todos os envolvidos. O mais rápido possível, até porque a vacina demora uns 14 dias, né, para fazer efeito. Isso. Muito obrigada, e ainda tem a questão do pessoal da Janssen também, né? Desculpa, Carla. Sim. Ainda tem o pessoal da Janssen que está meio perdido, né? O que vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer. Então, é preciso que as pessoas compreendam claramente esses calendários, mas que os gestores também facilitem a vida da população, sendo bastante claros com relação a isso tudo. Muito obrigada, doutora Luana Araújo, esteve com a gente aqui agora esclarecendo tudo sobre essa variante Ômicron. Uma ótima tarde, obrigada. Para vocês também, até a próxima.